Bem, gente, boa noite, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira com muito calor, né? E hoje a gente não podia fechar nossa sexta-feira com uma live, mais uma live interessante, mais uma live que para muitos é uma aula, né? Eu fico muito feliz do pessoal que está assistindo a gente, compartilhando nossos materiais, indo lá no YouTube, dar uma olhada no nosso canal, e que o pessoal sempre tem se referido às nossas lives como uma aula, né? E hoje a gente novamente vai fazer uma aula aqui, nós vamos aprender muito com ela, né? Eu estou falando da Adriana, uma excelente pedagoga, né? Uma professora militante, ativista, luta por direitos humanos e principalmente no que se refere à questão da causa da negritude no Brasil e na defesa da igualdade religiosa, né? Que é, inclusive, um dos grandes desafios que a gente tem na atualidade. E eu gostaria de chamar ela agora para bater um papo com a gente sobre a questão, né? Os desafios da negritude no Brasil e, ao mesmo tempo, extermínio em grande quantidade dessa parte importante da população do Brasil. E eu chamei ela aqui hoje e nós vamos conversar com ela, a nossa mestre, né? Adriana. Tudo bem, Adriana? Olá, boa noite, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda aqui no nosso canal. Muito obrigada. Mais uma vez. E eu já gostaria, Adriana, de começar conversando com você sobre esse dilema que você traz ao ser convidada aqui para conversar com a gente, né? Essa problemática sobre a questão dos mecanismos de opressão no Brasil, né? E a questão do extermínio da negritude no Brasil. É com você. Vamos lá, vamos tocar. Vamos lá. Nossa, vamos lá então. Ai, meu Deus, estou nervosa. Não fica não, aqui o canal é nosso. Primeiro que é um prazer, eu acho que foi uma grande surpresa, uma surpresa boa, né? Reencontrá-los, mesmo que virtualmente. E parece que agora o povo resolveu passar de moto, de carro e de todas as coisas possíveis e imaginárias aqui. Foi um prazer reencontrá-los, mesmo que virtualmente. E mais que isso, poder estar aqui com vocês para falar de um tema que é tão caro para nós, que é sobre o extermínio da população preta nesse país que, por sua história e ainda condição, talvez até por conta de ser muito novo e muita coisa ter para viver ainda, é um país colonizado, patriarcal, neoliberal. Então, nessa condição, e vendo o país a partir deste lugar, é que eu quero falar. Além de falar desse lugar, eu quero falar do lugar, né, de onde eu piso e eu já pisei. Então, eu sempre uso a expressão, a cabeça pensa onde os pés pisam. E os meus pés pisaram sempre na militância e no ativismo pelos direitos humanos de homens e mulheres pretos e pretas, e principalmente dentro desse lugar dos adeptos e adeptas de religiões de matriz africana, Umbanda e Jurema. Por que eu estou dizendo isso? Porque para poder entender até a forma como eu falo e os momentos de maior ou menor paixão durante a fala. Tem coisas que são que nos tocam, são orgânicas, né? A nossa fala é orgânica. Nós fazemos leituras, nós estudamos, nós pesquisamos, mas tudo que eu leio, que eu pesquiso, que eu escrevo, conversa muito com o que eu vivo, né? Com o que eu vivo. Então, é desse lugar que eu vou falar. Lembre-se que eu estou em casa, tá, gente? Casa. Ainda bem que você está em casa. Ainda bem que você está em casa. Pois é. Pois é. Olha, eu estou aqui na praça, toda aberta. Ainda bem. Então, eu vi aqui que entrou o nosso querido e amigo e companheiro Edson B. Fiquei contente agora. Eu acho que a primeira coisa para dizer é que a gente está falando de uma população que é arrancada da sua terra de origem, e na sua terra de origem
Esses homens e mulheres que foram arrancados eram reis, rainhas, príncipes, princesas, engenheiros, matemáticos, escribas, médicos, além das pessoas que viviam nas comunidades. Então, é importante dizer isso. É importante dizer que também tinham mestras e mestres griots, matriarcas e patriarcas de comunidades. Então, por que eu estou dizendo isso? Primeira coisa, é tirar da frente esse olhar de que os pretos e pretas, né, os africanos e africanas, porque nomear africanos e africanas de negros, negras, pretos e pretas também foi uma condição do escravizador. Mas para dizer que esses africanos e africanas que foram imigrados forçadamente para cá, por meio do tráfico negreiro, tinham uma organização avançada, tinham uma engenharia avançada e tinham princípios civilizatórios que organizavam a comunidade, a sociedade, de forma construtiva, harmônica. Isso não quer dizer que não existisse guerras, mas nunca por uma questão de se imaginar superior por conta da cor da pele em relação ao outro, a outra pessoa. E nesse processo foram 10 milhões, aproximadamente 10 milhões de africanos e africanas que foram traficados para cá, uma condição abjeta, total descaso e negligência. E desses 10 milhões, 5 milhões foram jogados ao mar porque não aguentaram e morreram, por diversas razões. Isso, inclusive, está em artigos que dizem da mudança do hábito alimentar dos tubarões. Então, chegam aqui, e muitos que chegaram aqui também foram largados à própria sorte porque estavam doentes. Então, veja bem, mesmo que não fosse uma condição para esse tráfico ou extermínio, o primeiro extermínio se deu com esse trajeto de África a Brasil. O segundo extermínio do abandono e da negligência aos africanos e africanas que ficaram doentes nesse processo, que chegaram vivos, mas não resistiram por conta dessa negligência. O terceiro extermínio, a terceira estratégia, né? Essa tentativa, essa ação de morte mesmo, né? De violência letal, foram porque não resistiram, eles não ficavam calados, né? Não estavam numa condição de submissão. Ah, eu vou ser escravo, que legal, ó, tá super bom, pô, que legal. Não, resistiram bravamente. E muitos e muitas morreram assassinados e assassinadas pelas mãos desses traficantes, desses compradores de gente, de seres humanos, para colocar no trabalho forçado. E morreram assassinados pelas mãos desses por tentativas, né, seja de rebelião, de fuga. Eles são vendidos e aí começa uma outra questão, que é todo esse processo de violência vivida. Vale lembrar também que um outro processo, uma outra estratégia, mesmo que não consciente de extermínio, foi o fato de tirar desses africanos e africanas o direito à sua história, o direito à sua identidade, uma vez que eram-lhe tirados as vestes, o nome e a sua própria liberdade de pensamento e de ação. Isso acaba por ser um epistemicídio. O epistemicídio começa lá. E colocaram-os para ficar dando voltas em volta de uma árvore, que era conhecida como árvore do esquecimento, para que se perdessem espacialmente e não terem como voltar às suas terras. Tá, e por que eu estou trazendo esses dados? Eu estou trazendo esses dados para lembrar que essa ação violenta e letal junto à população preta, ela é histórica. O que acontece é que a resposta a esse processo é a luta, é a resistência.
dessa população a esse processo de violência e de escravismo. Então, vem para cá, todo o processo que a gente sabe qual que é, de escravismo, de violência, um deles, inclusive, do cozimento de homens que tentavam a fuga, eles eram cozidos vivos, para servirem de exemplo para os demais. Essa era uma das estratégias, além do chicote. Isso é uma coisa que me marcou muito, essa coisa de cozinhar seres humanos vivos. Também vale ressaltar a questão de que a miscigenação começa com o estupro. O primeiro estupro da mulher de uma mulher negra, ou de uma mulher indígena. E vamos lá, isso tudo, o que isso tem a ver com o que a gente está vivendo agora? Então, vamos lá, eu falei do epistemicídio, eu estou falando do assassinato via armas de fogo, eu estou falando de várias estratégias de violência como exemplo, eu estou falando da negligência médica, e tem mais. Eles vinham com outra língua, uma outra cultura, e aqui eles tinham que aprender forçadamente a língua portuguesa. Sim. Certo? Porque ninguém chegou, vocês chegaram, vem cá, vou ensinar a nova língua. Não, porque não era a condição. E era proibido, né, inclusive, que eles falassem na língua daquela comunidade, quando tivesse o senhor e a senhorinha e outros tantos na frente. Então, essas formas de violência, todas têm como pano de fundo o extermínio, consciente ou não. E isso é muito sério, quando a gente olha para o que a gente está vivendo isso. Eu estou falando isso de mais de 500 anos atrás, não é isso? Não é esse período? Isso, em torno de isso, uns 300 anos, isso com certeza, uns 300, 400 anos. Isso. Então, a gente tem por aí. A gente tem uma história de 500 e poucos anos, desses 500 e poucos anos, na chegada daqui, repito, pelo processo de imigração forçada dessa população, todo o processo vivido por essa população foi processo de violência. Sem dúvida. Processo de violência. Até a Lei Áurea. Sim. E depois da Lei Áurea? O que temos? Então, porque você traz aí, Adri, uma reflexão, você traz uma reflexão histórica importante, né? Porque, inclusive, você começa a sua fala com a grande frase do Marx, né? A minha cabeça pensa de acordo onde os meus pés pisam. Então, eu costumo também, valorizando muito o que você está dizendo, que a gente não consegue dirigir um carro para frente se a gente não olha para o retrovisor, né? Então, quando você está dirigindo um automóvel, você tem ali 3 retrovisores, né? Então, justamente para você olhar para trás, né? E esse resgate histórico que você traz, ele é fundamental para a gente analisar e interpretar os dias atuais, não é isso? Isso. Eu acho fundamental. Acho um show. Sim. Principalmente porque nós estamos em tempos de memoricídio. Memoricídio. Muito bem. Não é? É uma homogeneização, parece que o planeta surgiu agora e a gente precisa correr atrás para resolver o futuro. Né? Um empenho muito grande em apagar a história ou reescrevê-la a bel prazer de quem a conta. Ou simplesmente de não contar, só negar a história. Justamente. A Mara está dizendo aí para nós, Mara, um forte abraço para você, grande amiga minha, amiga nossa aqui. Justamente, boa parte da história foi escrita pelos nobres, né? Pelos senhores, né? Os senhores letrados, que era dono da escrita. Muito bem colocado. Mas, Adri, quando você traz esse resgate histórico, qual análise você faz sobre a questão dos dias atuais? Como é que você vê isso? Tá. Então,
Aí lembrando que todos esses dados é para dizer que, apesar de todo esse tempo, a história não muda muito. Sim. Só cresce em número de estratégias, de artimanhas, para que a população preta fique num determinado lugar, que é o lugar da invisibilidade e do esquecimento. Sim. Certo? Então, vamos lá. Lá atrás, o Preta Preta viveu tudo isso, e aí tem um detalhe fundamental. Nunca considerados como seres humanos. E se considerados como coisa, a única visibilidade desse povo era em frente às lojas como coisa, ou como animal. Certo? Não existia outro espaço de visibilidade. Sim. Eram para ser vendidos. Minto. Eles eram visíveis quando eram castigados por tentarem fugir. Tá? Hoje, você tem um processo que continua, que ele parece que é linear, sabe? É muito doido isso. Por quê? A visibilidade dada ao preto e à preta é numa condição de não humana. De não humana. Uma vez que o Cristo... Isso. Como uma assim? vez... Explica para nós. Tá. Como é que o cristianismo vê o mal? O cristianismo vê o mal como um não humano. Certo? Como espiritual, como entidade, nunca como humana. A maldade, ela não é humana. Ela é sempre a intervenção, o ato, a responsabilidade de uma entidade que está para além do humano. Tá? Isso é uma análise muito particular, tá bom? Eu quero dizer isso, que é em função de toda essa andança, né? Sim. Todo esse período, por todo esse lugar que aos pés da gente anda, certo? Certo. Maravilha, tá maravilha. Então, o que a gente percebe? A apresentação, a visibilidade dada ao preto, à preta, é sempre na condição de coisa. Uma das definições, não, uma das justificativas para o escravismo era porque os africanos e africanas não tinham alma. Se você não tem alma, automaticamente você não é gente. Sim. Mas se converter ao cristianismo, você passa a ganha uma alma. Você passa a ser gente. Tá? Mas que tipo de gente? Vamos lá. E vem uma outra condição de visibilidade. De adultos com cabeça de criança. Crianças de 2, 3 anos que precisam de um adulto para serem levadas. Certo? Entendo, estou entendendo, estou me entendendo. Então, não tem a ver com a condição humana, a condição de ser e estar dessas pessoas, desses seres humanos. Tudo isso são formas de visibilidade negativa ou de transformar o humano em não humano, para justificar os atos violentos, para justificar o extermínio, para justificar toda a ação de negação de direitos. Quem tem direito é gente. Quem tem direito são seres humanos. Tá? Com a abolição, você tem uma questão que vocês estão tudo na rua. Não é mais responsabilidade nossa. Aí vem a negação dos direitos pós-abolição. A educação, a saúde, a moradia, a mobilidade, a segurança, ou seja, a dignidade humana. Você não tem direitos fundamentais garantidos, que dignidade humana você pode ter nessa vida? Sim. E negros e negras são obrigados, muitos pediram para voltar, não é isso? Para as fazendas, para trabalharem e continuaram trabalhando como escravos e escravas, uma vez que para produzirem para si mesmos, primeiro eles tinham que garantir a fartura na mesa e nos galpões desses senhores e senhoras.
Outros foram trabalhar na rua, né, até furtando, porque não tinha o que comer, não tinham condição para viver. Por que eu estou dizendo a questão do furto? Porque as pessoas tratam a marginalização e a criminalização como algo da natureza humana de pretos e pretas. Se existe mais pretos que brancos no sistema penitenciário, é porque os pretos são naturalmente ruins. São naturalmente do mal. Mas vamos lá, então. Essa condição de marginalidade leva os pretos e pretas, inclusive, a roubar. As mulheres vão trabalhar na prostituição, ou vendendo quitutes, né, fazendo pequenos biscates. Sem a moradia, vão para os morros procurar lugares para poder fazer uma casa. Lugares que contribuíram muito para acolher, né, porque o próprio povo acolhe o próprio povo, né? É o que a gente faz, não é mesmo? A gente defende o direito do nosso povo. Então, Sim. Os quilombos acolheram essas pessoas, além dos fugitivos e fugitivas, digamos assim. Eu digo daqueles que ousaram buscar a liberdade, ter a liberdade como sua única opção. Mas vamos lá, para fugitivos. Acolheu também essas pessoas, essas famílias. Um outro detalhe só é que as crianças, elas eram acorrentadas a um pedaço de pau, as crianças pequenas, na garganta e nos pés, e colocadas a trabalhar na lavoura. Então, como um ato de misericórdia, de fim de sofrimento, muitas mães mataram seus filhos porque não conseguiam ver seus filhos nessa condição, e muitas se mataram. Só uma parte. Então, vão e sobem os morros, e com a madeira da árvore favela constroem seus barracos. Por isso, favela. Sim. Continuam sem nenhuma condição. Paralelo a isso, o Brasil entra com uma política de imigração, dando todas as condições para os não-negros virem morar no Brasil e trabalhar nas indústrias, certo? Certo. Negação do trabalho. Negação ao trabalho, negação à educação, à segurança, à moradia, à saúde. Tá? Eu gostaria de, não cortando você, fazer uma ressalva. Esse período que você está dizendo foi aquele período fundamental que a gente também pode chamar, e deve também chamar, de higienização, né? Onde você tinha uma grande população negra no Brasil e a chegada dos imigrantes justamente cria isso que você está dizendo. Isso. Porque é uma política de branqueamento. A política era uma política de branqueamento, de embranquecimento da população. E a gente tem uma questão que aí começa. Os mais velhos e mais velhas incentivar as relações interraciais como uma possibilidade de branquear a família e, assim, garantir que haja menos sofrimento aos seus e às suas. Sim. Uma estratégia de sobrevivência. Para ir branqueando. Então, há quadros, né? Há quadros artísticos que demonstram claramente esse processo de branqueamento. Sim. O que a gente pode ver de diferente de hoje, Anderson? Fala para mim. Isso que eu contei, o que está de diferente hoje? Essa é uma pergunta, né? Essa é uma pergunta importante, né? O que temos de diferente nos dias atuais? Isso. Né? Eu quero deixar essa pergunta no ar, mas, na verdade, não dá para deixar no ar, a gente vai ter que responder. Porque, afinal de contas, é para isso que a gente está aqui. Mas olha que maluco. A gente tem a negação a uma educação de qualidade e também a negação da educação para a população preta periférica. Em todo o país. As escolas são sucateadas, porque quem está no poder há muito tempo não tem interesse absolutamente nenhum de empoderar as comunidades periféricas, politicamente falando, porque ao empoderar, você as mune de ferramentas que podem contribuir
e que contribuem sobremaneira para que essa população tome o poder. Então, eu nego o direito à educação. Eu uso os meios de comunicação para trabalhar a imagem do preto e da preta, de forma que eu, como preta, não quero ser preta. Né? Por quê? O preto a preta, quando aparece, porque aí você tem, primeiro, né, o surgimento da mídia, uma invisibilidade total, mídia televisiva e impressa, uma invisibilidade total da população preta. Quando começa a mostrar a figura preta, mostra essa imagem calcada no ridículo, no crime, na maldade, na entidade demoníaca. E por que entidade demoníaca? Porque aí você vai lá para a questão religiosa. Porque também lá atrás lhe tiraram o direito de louvar seus deuses e deusas. Eles tinham que se converter. Sim. Certo? E aqui a gente tem a invasão às casas de candomblé e os terreiros de Umbanda, a violência física de adeptos e adeptas dessas religiões, e a mídia televisiva trabalhando negativamente a imagem dessas religiões. Quem faz isso? Cristãos. Mesmo que seja de uma outra corrente, né, evangélicos, porque não começa com os neopentecostais, começa com os pentecostais. Tá? Antes disso, a Igreja Católica já fazia essa perseguição. E antes de 1830, mais ou menos, né, e até que você chegasse ali, não se podia tocar tambor. Então, continua. Não pode tocar no tambor. As vestes africanas, as vestes coloridas, não podia. Então, você tem um rol de estratégias para que, após abolição, essa população não seja empoderada. E aí você cria mecanismos de extermínio dessa população, porque se eu quero branqueá-la, veja bem, o primeiro processo de branqueamento foi a política de imigração. Você negou direitos fundamentais que garantem, inclusive, a sobrevivência desse povo, que é o direito à alimentação, porque não tem emprego, e você não pode produzir para você mesmo. Você nega o trabalho. E se essa preta ficar doente, você nega a saúde a eles. Por quê? Pretos e pretas, quando chegam aqui, não tem suas ervas. Tem suas ervas aqui? As ervas africanas estão aqui? Não estão. Pretos e pretas tiveram que trocar folhas com a população indígena para aprender a usar as folhas que tem aqui para saber como curar. E pedir para suas entidades, suas divindades, que acolham os que partem e que curem os possíveis. Porque não há um sistema de saúde que atenda essa população. Sim. Muitas crianças morrem. Morriam e morrem. Pela negação do direito a um sistema de saúde que tenha qualidade suficiente para cuidar delas. Certo? Então, você tem esse processo hoje. Você tem o extermínio por arma letal de meninos e meninas. Lá atrás nós não tínhamos também, para os que tentavam fugir? Você continua. Você tinha lá os capitães do mato, não é isso? Que eram homens negros que
para não ficarem na condição de escravos ali, sofrendo tudo que o escravo sofria, se submetem a trabalhar como capitães do mato, capturando pretos, capturando irmãos. Você tem uma polícia, você tem um sistema de segurança público que tem o direito de matar pretos e pretas e que tem o dever de cuidar de não negros e não negras. Garantir a segurança de não negros e não negras. E matar o meliante. E, curiosamente, esse meliante, né, a imagem, olha a visibilidade da questão do preto e da preta. O meliante apresentado, a figura do meliante apresentada nos treinamentos é negra. Certo? Ou seja, o preto é ruim. O preto é ruim. O preto é ruim. Ele adora o demônio. As mulheres, elas estão para o sexo. Né? As mulatas, não é isso? E as mulatas. Quem eram as mulatas? Mulheres negras que, para a sociedade, estavam disponíveis para o sexo. Sempre. Como animais. Nesse lado animal, eu não lembro, uma vez eu li um livro, que assim, a escravidão se deu porque, naquele momento, os pretos eram animais. Eram animais. Era essa metade animal que prevalecia sobre o preto, sobre a preta. Depois de um tempo, eles passam a viver o seu estado humano. Eu li isso num livro, para justificar a escravidão. E aí toda a relação que se estabelece socialmente falando, ela se dá nesse lugar. Adriana, é maravilhoso essa análise sua, sociológica, histórica, porque você sabe, veja só que interessante. Você traz esse cenário, essa análise sua, fundamental, excepcional, né? Só que, ao mesmo tempo, você tem também a naturalização disso tudo que você está dizendo. Disso tudo. Né? Então, você tem aí... olha só que interessante. Você me traz esse raio-x, você traz para nós aqui esse raio-x dessa tal sociedade que Deus é brasileiro. Você me traz essa análise, que carrega o jargão de que Deus é brasileiro. Né? E quando você fala do cristianismo, não é que você também, já quero logo dizer, não está dizendo, nem expondo, nem colocando numa disputa de que entre cristãos e candomblecistas. Não é essa a discussão. É que realmente, ao longo da história da humanidade, né, principalmente se a gente pega a era medieval para cá, né, a igreja... Por que a gente fala igreja católica? Porque ela foi, hoje ela não é tanto, mas ela teve um papel centralizador nas decisões políticas de seja qual nação fosse e que tivesse a dominação presente. Né? Então, quando você traz aí a questão do cristianismo, primeiro você fala da Igreja Católica, né? A questão da dominação, a Igreja Católica que findou que o negro não tinha alma. Isso é fato. O indígena tinha, o negro não. Isso foi estatutário, foi colocado como lei como? Porque a Igreja Católica era que estava junto ali com a monarquia nas decisões políticas de qual país fosse ou colônia. Né? Isso. Fundamental dizer isso. Outra coisa legal que você traz é esse raio-x. Olha que interessante. Você traz um raio-x catastrófico. É uma análise catastrófica. Né? Olha, existe um problema social, não é hegemônico, porém ele existe, está enraizado, só que, ao mesmo tempo, ele é naturalizado. Não é isso? Isso. Tudo isso
Olha, Adriana, que interessante. Tudo isso que você nos traz, ele é vivido nas ruas, nas casas, nos municípios, nos lugares, nos noticiários, diariamente. A gente vive com tudo isso que você está dizendo. Você aqui não é um livro de história. Você faz um resgate de história maravilhoso, mas você faz um comparativo com o que vivemos. Ao mesmo tempo, aí eu jogo para você a pergunta, né? Até que ponto, até onde vai essa naturalização das coisas? Porque a naturalização ela impede o looping da revolução para mudar isso, ou não? Sim. Como é que você vê essa questão? Então, a quebra da naturalização está com os movimentos. Além de todo a ação de não aceitação dessa condição aqui, lembrando que a gente tinha pouco mais de 700 mil pretos e pretas na condição de escravizados e escravizadas quando aconteceu a abolição da escravatura. Por quê? Porque já tinha, assim, um processo de algumas leis que garantiam a liberdade, né, a alforria, mas também a gente tinha um processo muito sistemático de fuga, muitas vezes organizado, a maioria das vezes organizado de fuga. Tinha fugas em massa. E também sair do processo escravagista, a condição foi a condição do prejuízo que esse processo, dessa modo de produção estava trazendo. Então, você tem já um movimento de resistência, inclusive o surgimento, as religiões de matriz africana, elas não se perdem nesse processo, elas também são o espaço de agregação, né, de acolhimento e de fortalecimento para a luta de pretos e pretas. Isso continua também. Sim. Isso continua também, não é? Sim. Tudo que eu estou contando para você historicamente está continuando. Sim. A gente muda o nome. A gente sabe das fazendas aí que foram invadidas, que tinham pessoas vivendo numa situação análoga da escravidão, do princípio da escravidão. A gente sabe disso. A gente sabe de indústrias que trabalhando com crianças num modo escravista, análogo à escravidão. Mão de obra infantil. A gente sabe de fazendas, de grandes indústrias, né, de carvoaria, sisal e tudo mais, trabalhando com pessoas em situação análoga à escravidão. Isso acontece. Isso acontece. Eu conheci pessoas que trabalhavam nesse lugar e que desistiram porque elas não aguentaram, não tiveram saúde para continuar trabalhando no Ministério do Trabalho e derrubando essas indústrias, essas fazendas. Então, você tem um movimento que organiza as fugas, as rebeliões, né? Você tem espaços em que essas fugas são organizadas, planejadas, que é a própria senzala, mas você tem os quilombos. Na minha percepção, os quilombos é o primeiro movimento negro organizado. Porque esses movimentos buscavam, depois formando grandes comunidades, formas de sobreviver naquela comunidade, de garantir alimento, trabalho, né, as famílias, uma educação, a saúde através das ervas, tá certo? Então, você tinha um movimento organizado. Você tem esse movimento organizado que ele continua ao longo da história. Esses movimentos nunca deixaram de existir. A resistência nunca deixou de acontecer. Seja por esses movimentos, seja pela religião. Certo? Há também histórias registradas de mulheres negras que trabalhavam dentro da Casa Grande e que envenenaram seus senhores, que tomaram a fazenda. E
quando alguém ia atrás do dono da fazenda, ele saiu, ele viajou, ele... Tomaram a fazenda. Adri, quando a gente observa os dias atuais, hoje mesmo, hoje, 11 de setembro, né? Quando a gente... Hoje é o dia 11 de setembro, eu ouvi pouco se falar sobre as torres gêmeas que caíram, né? Até porque, né, para cada torre gêmea você teve quantos mortos nas costas dos Estados Unidos no mundo inteiro, né? Sim. Então, assim, mas vamos lá. Então, hoje você tem... Hoje, quando a gente pensa hoje eu gostaria de levar para dois caminhos. A questão, os movimentos sociais organizados, eles têm uma participação na busca e na luta por modificar um pouco esse cenário, os movimentos sociais. E aí seria interessante você falar dos movimentos sociais nessa questão, né? E quando você observa hoje o outro lado, né? A questão, hoje está mais difícil para o negro viver no Brasil, negros e negras viverem no Brasil, mais do que qualquer outro momento histórico do século, por exemplo, pegando do século passado para cá, né? Século XX para cá. O que estamos vivenciando hoje no Brasil é uma situação muito mais difícil do que foi em outros tempos? Sem dúvida. O que acontece? A primeira coisa sempre foi difícil. Nunca, em nenhum momento histórico, foi fácil ser preto nesse país. Preto e preta nesse país. Nós tivemos um período com Lula e Dilma que contribuiu sobremaneira para a ascensão e empoderamento dessa população. A gente teve, nesse prazo de 2 mandatos do Lula, mais 1 mandato e meio de Dilma. Nós tivemos foi um crescimento ímpar para a população preta. Foi o único período em que essa população e os movimentos foram ouvidos, certo? Também, no período FHC, a construção de materiais para a educação, um pequeno grupo de pretos e pretas construíram o material. Um conjunto de pretos e pretas que foram contratados pelo governo federal para a escrita de material para a educação. Como forma de trazer para o alunado uma outra imagem dessa população. Com Lula e Dilma, você tem um aumento de empregabilidade, você tem um acesso à educação, inclusive ensino superior, né? Uma discussão de educação de qualidade, que é para todas e todos, e isso contribui sobremaneira. Mas antes disso, você tem conferências mundiais que contribuem para isso, tá certo? Você tem a Conferência Mundial de Educação para Todos, você tem a Conferência Mundial contra qualquer tipo de discriminação, você tem algumas atividades que acontecem no mundo que apresentam documentos que viram documentos de referência para a construção dos estatutos que nós temos hoje. E esses estatutos, a responsabilidade foi toda, né, e o mérito dos movimentos negros. Mas eles só surgiram nesse período, no período de governo Lula-Dilma. Aí, com o golpe machista, um golpe racista que vivemos, que arrancou Dilma, né, e que um usurpador tomou esse lugar, você tem uma queda brusca de direitos, uma retirada brusca de direitos dessa população, que levam essa população a retroceder em relação às conquistas tidas com os governos Lula e Dilma. Volta o desemprego, a uma queda na qualidade, significativa na qualidade, porque cai os recursos para a saúde,
para a educação, e você dá na mão da polícia, né, a carteirinha de capitão do mal, que na verdade sempre teve. Os grupos de extermínio começam no governo do PMDB. Se intensificam com o governo do Maluf. A polícia sempre teve licença para matar preto. Sim. Sempre teve. Sim. Tá? Há registros de chacinas no início da década de 90. E antes disso também tinha. Então, a polícia sempre teve licença para matar os atuais capitães do mato. Quero dizer aqui, é toda a polícia? Não, eu conheci pessoas que dentro da segurança pública lutam, né, no combate ao racismo. Eu conheci, não é que me contaram, eu conheci. Policiais pretos e pretas que são de matriz africana, religiosamente falando, e que dentro das corporações procuram trabalhar, né, na perspectiva do combate ao racismo. Mas quem está na rua com licença para matar. Isso se intensifica com o atual governo. Porque essa licença para matar, ela não era declarada, você concorda? Se falava, se cogitava, a gente sempre falava e denunciava, o movimento preto sempre denunciou, mas isso nunca foi escancarado. Hoje é escancarado. Você acha que esse escancarado, essa forma de ver as coisas, você acha que as redes sociais teve um papel fundamental nesse sentido? Com toda certeza. As redes sociais e a mídia televisiva. A mídia televisiva, com esses programas que desce o sangue pela tela, mostra pretos e pretas como ladrões o tempo inteiro, como bandidos o tempo inteiro. Sim. Tá? Como bandido, ou num coitadismo de população que não tem força para absolutamente nada. Você não vê esses canais televisivos, né, essa mídia televisiva e as redes, veja bem, a rede tem dois lados, ela foi muito boa para fazer a denúncia, para anunciar um outro mundo possível, na mesma medida que ela veio para reforçar esses mecanismos de extermínio, né, e a visibilidade negativa, desconstruída daquilo que se tenta construir ao longo também da história, né, de desconstruir essa visibilidade, essa autoimagem positiva, essa imagem positiva de pretos e pretas. Então, você tem os dois lados das mídias. Nós também usamos as mídias. Nós estamos fazendo isso aqui agora. E qual é a intenção da gente? Sim. Denunciar e anunciar. A gente denuncia a violência, a gente denuncia o genocídio, a gente denuncia a negação de direitos, e, por outro lado, a gente apresenta possibilidades. E as possibilidades estão na escuta dos movimentos, na escuta de quem sofre a violência, a escuta de quem tem a dor como sua companheira integralmente. E esse espaço que você tem, o espaço que eu tenho do Prosiano, com a Adriana, e tantos outros espaços, das mídias, das lives do professor Sidney de Xangô, e de tantas outras que vem acontecendo, do GL10, seja do que for, da Anistia Internacional, vem fazendo a denúncia e o anúncio. Um outro mundo possível é possível. E ele é possível a partir de propostas que têm a africanização como cerne. O modelo capitalista não nos serve. Ele matou, ele empobreceu a humanidade, por onde ele passou. Sim. Ele é o maior responsável por essa onda de conservadorismo, porque esse grande capital concentrado na mão de um pequeno grupo é que patrocina essas redes bolsonaristas, fascistas, racistas, de fake news também. Ela investiu tanto nas fake news que fez o que fez. Ela criou o ódio. A mídia televisiva criou o ódio. O ódio ao PT. Não foi o ódio ao PCO. Não foi o ódio ao PSTU. Foi o ódio ao PT, o maior partido de esquerda da América Latina. Por quê? Porque o que foi construído por esse partido no país
e nos estados que passou, e nos municípios que passou, nenhum outro partido, e eu falo com toda a tranquilidade do mundo, nenhum outro partido fez. Não tem. E aí, a gente precisa falar isso. E quando o PT entra e apresenta a possibilidade, inclusive, da participação popular massiva através das conferências para a construção de um outro mundo possível, ele mostra que não precisamos ter medo de nenhuma população. Mas vale salientar que a gente está falando desse nível no âmbito federal, na esfera federal. São Paulo, vamos pegar São Paulo. São Paulo são governos tucanos sucessivos. Há mais de 30 anos nós vivemos sob o jugo de tucanos. Qual é a política? A política base dos tucanos. Precarizar para... a palavra me fugiu. Para privatizar. Sim. Eu precarizo e mostro para a população. Eu lembro das estradas no início da minha adolescência, e que eu falava assim, nossa, tá tudo furado. Eu falava assim, tá tudo furado, cheio de buraco. Nossa, alguém precisa, os pedágios aí tem que comprar isso aqui. Era novinha, mas era a imagem que eu tinha. A mídia, quando percebeu a ascensão que o PT estava tendo, fez o que com o PT? Demonizou. Não foi? Sim. Demonizou. O que os escravistas fizeram com os pretos e pretas? Demonizaram. Imbecilizaram. Para justificar a violência. A gente chegou a um ponto das pessoas fazendo campanha para matar petista. O que muda? O que muda nisso tudo? Essa é a pergunta. O que mudou? Porque na hora que o Brasil está num ascendente, toma o golpe. E agora, é muito bom ouvir você, viu, meu? É uma verdadeira aula. E agora, a questão é a seguinte. O que você traz como sugestão de mudança? O que precisa para mudar? Começar a mudar? Diante do cenário que você traz. E aí? Você traz um cenário igual o amigo meu, Eduardo, trouxe na última live, que ele discutiu a questão um pouco disso que você está falando, mas por uma outra vertente, né, a questão da economia, ele discutiu o capitalismo suicida. O capitalismo suicida, o fim está próximo. Aí a gente vê agora você com essa pegada, onde traz também um raio-x da sociedade que vivemos. Isso. Como é que você vê militante, ativista, né, defensora a sangue da causa? Nós somos defensores da causa, nós somos. Isso. E como é que você vê a saída? A saída está aonde? Não vai me dizer que no aeroporto, não é no aeroporto. Não vai me dizer. Não. A saída, quando você observa, porque essa naturalização é uma coisa que eu gosto muito de estudar. Questão da cultura, dominação subjetiva. Essa sua pegada, eu adoro estudar. Essa pegada histórica brasileira, você falou da questão do estupro no Brasil. O Brasil formou-se de estupro, né? A miscigenação se formou do estupro. O Darcy Ribeiro, ele escreveu um livro chamado O Povo Brasileiro, que ele já começa o livro dizendo isso. Já nos primeiros capítulos ele fala dessa formação, o que é o Brasil, o que é esse povo, como ele se forma, né? Como ele se forma. É maravilhoso ouvir você, mas, ao mesmo tempo, o que você vê como saída? Onde está a saída? Será que você falou assim? É maravilhoso ouvir você, mas eu ia falar, mas é uma porcaria, porque a coisa só fica ruim. Olha, eu costumo dizer, Adri, o seguinte, olha, a gente só consegue transformar a sociedade quando a gente passa a interpretá-la. Não é? Mas interpretando-a com os próprios olhos.
Não com os famosos formadores de opinião que estão espalhados por aí. Mas a gente só consegue transformar a sociedade quando a gente entende ela. E quem somos nós nela? Um dia eu participei do... É verdade, quem somos nós na sociedade, né? Eu tô rindo de nervoso, tô sempre nervoso. Vai dando nervoso. Olha, de nervoso. Mas é para ficar nervoso mesmo. Sexta-feira já liberaram, parece que o coronavírus foi embora, mas estamos aqui discutindo. É uma sala de aula, né? Mas, ao mesmo tempo, você observa essa questão do amorenamento social, algo que está embutido na sua fala. Esse amorenamento, o Brasil, né? Brasil, aquela coisa dos americanos, né? Como a questão do Zé Carioca como símbolo nacional, né? A gente não larga a cesta de frutas da... Eu costumo dizer que a gente não larga a cesta de frutas da Carmen Miranda, a gente não tira a cesta de fruta da cabeça em hipótese nenhuma, né? Porque a gente precisa encarar com mais seriedade tudo isso. Qual o objetivo central de trazer a Adriana para nós, nessa sala de aula? Olha só, a gente precisa encarar a sociedade, nós com mais seriedade. Porque parece que quando a gente fala sociedade, a gente está a parte dela. A gente precisa encarar nós com mais seriedade, né? Essa higienização que foi começada em larga escala, inclusive tem um bairro, né, aí em São Paulo, que lembra a higiene, né? E que há um tempo atrás, inclusive no governo de direita, queria construir o metrô para passar por Higienópolis. E ali houve uma negação, porque ali não poderia ter pessoas diferenciadas, né? Passando. Então, assim, é sempre essa lógica, né? É a lógica do apartheid brasileiro, né? Os muros. Tem um livro muito bom, Adri, que eu gostaria de até indicar para a galera, um livro chamado Sociedade de Muros. Você conhece esse livro? Teresa Rios, Sociedade de Muros. A gente vive cercado por muros o tempo inteiro. Né? Muros invisíveis e muros visíveis. Não é isso? E o conjunto da obra. Né? E tudo isso que você está trazendo aqui. E essa reflexão que você está trazendo? Porque eu vou ser sincero para você, um dos motivos da Andressa me encher o saco para criar o canal é que as lives pareciam mais papagaios falando. Papagaios, a grande maioria, não digo todas. Sim, sim. A grande maioria, não digo todas. Inclusive, quero ir lá no seu canal, quero participar lá no seu canal. Já aqui. Adri, venha forte. Adri, a sociedade brasileira, ela tem que entender este suor. O suor. Ela tem que entender esse suor. E você traz isso. E você traz. Muita gente poderia estar aqui hoje com a gente que nem está, porque pode dizer o seguinte: mas eu sou branco, eu não vou participar dessa discussão. Mas quem não é negro no Brasil? Porque criou-se essa ilusão também, né? Quem não é negro no Brasil? Quem não é negro no Brasil? Porque essa questão do negro, não negro, esse amorenamento, essa confusão que leva a confusão leva o massacre, né? E eu digo mais, ao auto-massacre também, porque o que difere, quer dizer, você pega a comunicação no Brasil, ela é dominada por 11 famílias brancas. 11 famílias brancas dominam a comunicação no Brasil. 11 famílias. Então, eu estou só opinando sobre, embasando um pouco do que você está dizendo, que é riquíssimo, e que uma live é pouco, uma hora é pouco para conversar sobre isso. Eu acho que aqui é só para apimentar o debate. Né? Aqui tinha que ter, pelo menos, 30 mil pessoas assistindo isso agora. Mas o Lula consegue. O Lula consegue.
Mas é o Lula, né? É o Lula, né? Eu não conheço mais ninguém que consegue. É o Lula, é o Lula. Não, ali não, ali tem que tirar o chapéu mesmo. Ali é o Lula. Ali não. Mas a gente montando uma sala de aula, eu acho que é legal, a reflexão é legal. Mas manda ver aí, Adri, a gente tem ainda mais uns minutinhos. Você acredita que já estamos há 1 hora conversando, papiando aqui. Proseando, jogando uma conversinha para voltar para fora. Só para apimentar, você sabe que somente 2% da população mundial é branca, né? Porra. Só 2% da população mundial. Começa daí. São os chineses, é isso? São os chineses e os japoneses. Deve ser. Os chineses e japoneses são amarelos. Nem brancos, não. São amarelos. Eles são considerados amarelos, né? E a gente tem uma questão que é assim, esse amorenamento que você chama, que o Darcy Ribeiro coloca, que é uma população, o lugar da população parda, morena, é o lugar da ninguémdade. Você não é preto, você não é branco, você não é porra nenhuma. Desculpa o termo. Ah, meu pai, é agora. É um exemplo. E quando você não sabe o que você não consegue tomar lado, né? Justamente. Você fica no meio, cara. Aí quem fica no meio toma bala dos dois lados. Essa questão ao fazer isso, você divide essa população. Por quê? Esse moreno, morena, esse pardo, parda, que não está em lugar nenhum, ele não se junta a ninguém, não está em luta nenhuma, que não está, sabe? Fica no limbo, né? E dividir para dominar é a grande técnica, não é? Grande estratégia de guerra, não é? A arte da guerra não sabe dividir para dominar? O Maquiavel fala isso no Príncipe, né? Maquiavel fala isso lá. Então, a arte da guerra. Isso, a arte da guerra é isso, não é? Dividir para dominar. Só acho que ele dá uma brecada assim. Você está travadinho. Aí o que acontece? Você tem essa questão. E aí a gente está buscando o que a filosofia africana faz. Ela é de juntamento, de agregamento. Né? É o conceito de família ampliada, de cuidar dos seus anciãos e anciãs, dos seus velhos e velhas, idosos e idosas. Porque reconhece neles um acervo vivo. É cuidar das mestres e mestres, é cuidar da criança. São mulheres empoderadas, mulheres como grandes matriarcas, lideranças. Tudo que esse sistema capitalista odeia. Odeia. E aí, quando a mídia trabalha com a estratégia do dividir para dominar, quando você tem os grupos, a grande elite, a grande não, a pequena, né? Porque ela é pequena, né? Ela é grande em montante de capital. Isso. Define toda essa negação de direitos histórica, né, que continua atualmente. Você domina, você elimina, você produz um excedente de mão de obra, de pessoas para trabalhar para você em empregos subalternos, em condições de total negação de dignidade, e você contribui para que essa pirâmide continue exatamente como ela está. Certo? Sim. Mas aí você tem uma mídia que não te coloca em lugar nenhum, você não aparece. Então, assim, você é pardo, você não é preto. Você é moreno, você não é preto. Mas você também não é branco, tá? Porque branco não te reconhece como branco. Então, você não sabe onde você está, então você não contribui com nada do ponto de vista da luta. Você só consegue contribuir. Que estratégia, hein? Que estratégia fabulosa, hein? Essa não é? Nossa, é incrível. Incrível, eles são extremamente inteligentes. Você faz isso ao longo do processo, né? As famílias
num desespero por não ver seus filhos sofrendo e morrendo, incentivam essa condição de tirar da pessoa a sua cor, né? Não é só a roupa, né? É a roupa pele. Sim. É isso que eles estão fazendo. Eles não tiraram sua roupa, eles tiraram a sua pele. Bom, quando eu falo de um outro mundo possível, eu trago 3 questões que são muito difíceis numa sociedade patriarcal, em que os homens brancos comandam e que os homens pretos querem também e lutam por estar nesse lugar. Então, descolonizar. Nós estamos num país colonizado. Africanizar. Nós estamos num país que foi colonizado pela Europa e agora pela América do Norte. Nós só mudamos de colonizador. E feminilizar. Porque o poder de aglutinar, o verdadeiro poder de organizar, o poder de acolher, o poder de empoderar está nas mulheres. E aí eu pergunto para você, meu irmão. Pergunto para você, meu irmão. Mesmo que os homens pretos não estejam com todo o poder, os homens que estão no poder vão querer compartilhar poder com as mulheres? Essa é uma pergunta que vai ser... Essa é a pergunta que você já vai se preparando aí, que é outra live com você. Com certeza vai ser... E esse é um vespeiro, hein, meu irmão? Esse é um vespeiro feio. Porque aí, para o machismo ele está em todos os lugares. O machismo, ele é o lobista. Ele está na esquerda, ele está na direita, ele está com o preto, ele está com o branco. E aí? E aí? E aí? E aí, nessa questão, eu não sou nem um pouquinho doce, nem polida. Eu ainda preciso ser muito oxuminista para discutir essa situação. Imagina. Porque nessa condição eu não sou mulherista. Nessa condição eu sou feminista. Nem mulherista e nem oxuminista. Preciso aprender. Eu queria fechar esse nosso bate-papo. Que, olha, eu, sinceramente, tenho uma galerinha assistindo com a gente. Eu ficaria aqui, eu tenho certeza, eu ficaria aqui umas 3 horas conversando com você. Mas, ó, eu gostaria de fechar o nosso bate-papo, e é lógico que eu vou passar para você para as considerações finais, mas eu gostaria de fechar com a seguinte reflexão sobre tudo isso que nós estamos discutindo aqui e tudo o que a gente já discutiu nas outras lives também, né? Somando, já é a 5ª live, dão 5 horas de discussão, né? Discussões, né? Traz todas essas perguntas no final. Eu gostaria de fechar com a seguinte análise, e passando para você depois. Quando a classe trabalhadora se olhar no espelho, quando acordar pela manhã, quando a classe trabalhadora acordar pela manhã, se olhar no espelho e se arrumar antes de ir trabalhar, e ela vê realmente que ela é trabalhador ou trabalhadora, aí as coisas começam a mudar. Porque aí depois... Consciência de classe está difícil. Eita, que essa consciência de classe é a nossa utopia. É por isso que nós estamos aqui. Quando a classe trabalhadora acordar pela manhã, antes de ir ao trabalho, se olhar no espelho e ver que é um trabalhador ou uma trabalhadora, e não classe média, como é que é? Classe média, tantas coisas, né? Tigre, leão, girafa, seja o que for que vem lá na frente, celulares, equipamentos, tudo que adquire, né? Eu gosto do classe média alta. Eu gosto dessa classe média alta, que é lindo. Bom, eu gosto desse termo, né? Eu gosto da classe média baixa, porque ela sempre está na luta para tentar subir pelo menos.
Mas ela está na luta, né? A classe média é alta, né, cara? É incrível isso. Adri, infelizmente, nosso bate-papo acabou. É maravilhoso poder falar com você. Adoro. E eu gostaria que você fizesse as considerações finais aí para a gente. Eita! A daneira das considerações finais, que a gente nunca sabe como considerar o final. Primeiro que não dá para ser uma consideração final. Eu só quero fazer provocações. Que lugar da luta a gente está? Essa é uma pergunta. Não estou falando de direita e esquerda, porque a gente sabe que uma vez que você luta pela garantia de direitos, que você luta por uma sociedade igualitária e equânime, você é de esquerda. Mas mesmo dentro desse lugar, que lugar você está? Quando você fala que é de esquerda e olha para as mulheres como uma grande bunda, você é da esquerda, mas que lugar que você está? Quando você olha para as religiões de matriz africana e as demoniza, mesmo estando na esquerda, que lugar que você está? Quando você olha para idosos e idosos e acha que eles, mesmo com todo o discurso de esquerda, eles estão no fim da vida, então um asilo, a casa de repouso, que agora é o nome bonito, é o lugar para eles? Que lugar que você está? Quando você briga para que não tenha cotas raciais ou que não tenha cota de gênero, que lugar que você está? E quando você tem ojeriza pela população LGBTQIA+, que lugar que você está? Então, essas são as minhas considerações finais. Linda. Linda, linda, linda. Tiago, Adri, mais uma vez eu quero agradecer você pelo tempo. Você vive fazendo live o tempo todo e criou um espacinho hoje na sua agenda, sexta-feira, para estar com a gente aqui. Eu quero agradecer você. Não vejo a hora de poder abraçá-la pessoalmente. Eu também. Não vejo a hora, eu sou tão não vejo a hora de ir. Não vejo a hora. Eu sou tão pega-pega, eu sou tão... Não vejo a hora. E eu queria desejar a você um bom final de semana. Outros, aqui está aberto, quando você quiser entrar, fica à vontade para fazer as discussões. Se você tiver um ponto aí, eu quero falar sobre isso aqui, está pegando. Vamos marcar, você vem tranquilamente fazer com a gente. Obrigado e um beijão, tá bom? Beijo no coração. E boa noite para todos, brigadão aí. Beijo para todo mundo que nos assistiu aqui, que ficou com a gente até agora. Isso. Olha, o Sérgio Galvão dizendo que ele é Moreno Ferreiro Rocher. Nem vou falar nada pro Sérgio, só essa foto não tá dando na cara dele. Dá na cara dele, mas eu vou fazer a linha. Não vou dar na cara de ninguém. Beijo. Tudo de bom. Tudo de bom.